Eu começo cumprimentando a todos os organizadores do evento. Tive o prazer de rever, ainda que só virtualmente, o Lélio Calhau, que eu conheço há mais de 20 anos. Conheço o Lélio desde a minha época de estudante, ainda no Rio de Janeiro. O Lélio fazia eu acho que fazia o seu doutorado, não era, no Rio de Janeiro, e a gente se encontrou algumas vezes, sempre teve boas conversas. Eu lembro também de um convívio com o Lélio num evento em 1998, 1999 em Salvador. A gente ficou no mesmo hotel, conversou bastante. Lélio, prazer rever você. E fico feliz também de rever os vários amigos da UFMG, uma faculdade em que eu me sinto sempre em casa, muito carinho, com que sempre me recebe. E eu menciono aqui, primeiramente, quem me dirigiu o convite, que foi o amigo Fernando Galvão. Feliz de reencontrar você, Fernando, ainda que nesse contexto exclusivamente virtual. Fico muito feliz também de ver, claro, o amigo de longa data, Frederico Horta. Livro Frederico, tive a alegria de fazer um prefácio. E, claro, não posso deixar de mencionar o professor Luiz Brotti, que passou aqui comigo, acho que um ano, ou até mais de um ano, estudando temas de direito penal econômico aqui em Berlim, pôde retornar já para o Brasil. O professor Brotti pegou chegou aqui praticamente no olho do furacão da pandemia, né, e foi duramente atingido por toda essa complicação, fechamento de biblioteca, de universidade, mas conseguiu desenvolver um estudo que eu estou ansioso para poder ler quando tiver concluído. E cumprimento também, claro, ao Leonardo, que ah, vamos, eu não acho que a gente ainda não teve nenhum convívio pessoal mais detido, e fica aqui a minha manifestação de que a gente possa correr atrás disso numa futura oportunidade. Obrigado pela abertura. E, bem, e claro, professor Hermes, não posso deixar de mencionar o professor Hermes também, que fala aqui cumprimento na tríplice condição de professor da UFMG, de diretor da Faculdade de Direito e também de amigo. E eu fiquei encarregado da honorífica condição de abrir esse interessante evento organizado pelo Fernando pelo Fernando Galvão e pelo Lélio. E eu não quero falar muito, como eu tinha dito para o Fernando, que eu até gostaria de me limitar uns 15 minutos, 20 minutos. E acho que eu vou me ater mais ou menos a esse objetivo, mas sem me preocupar muito em cumpri-lo à risca, porque eu vi que me foi dado mais tempo. Mas, assim, em termos de conteúdo, eu acho que eu vai ser uma apresentação bem curta. E a apresentação vai cuidar de situar o direito penal econômico dentro do direito penal. Eu quero falar o que é, segundo a minha perspectiva, o direito penal econômico, como ele deve ser entendido, como ele deve ser cultivado, como ele se relaciona com o direito penal, vamos dizer, tradicional, o direito penal sem adjetivo ulterior. E eu vou defender aqui, só para que fique claro qual vai ser meu ponto de chegada, eu vou defender aqui a ideia, que eu já defendi também por escrito, e já defendi também nas minhas aulas de Direito Penal Econômico, quando eu as dava na minha universidade anterior, em Augsburg, que o direito penal econômico não é um outro direito penal, mas é um direito penal de um determinado setor da vida, só isso. Então, me parece que não existe um direito penal econômico separado do direito penal tradicional. Os dois são uma coisa só. O direito penal econômico está para o direito penal como uma parte para um todo. Isso parece uma obviedade, mas vocês já vão ver que não é. E eu vou proceder em 3 etapas. A primeira etapa, bem curta, vai falar um pouco do crescimento do interesse pelo direito penal econômico, menos no Brasil, porque isso eu vou deixar para os outros palestrantes falarem, e mais de uma perspectiva alemã.
E numa segunda etapa, essa primeira etapa vai ser mais, assim, vamos dizer, um pequeno panorama, uma espécie de, de definição de onde nos encontramos hoje na discussão do direito penal econômico aqui na Alemanha, como eu disse. Vou deixar o Brasil mais para os outros participantes. Segunda etapa, eu vou olhar de forma um pouquinho mais detida a uma tese bastante conhecida, talvez do maior expoente do direito penal econômico do século XX, o recentemente falecido professor Klaus Tiedemann, bastante conhecido também fora da Alemanha. O professor Tiedemann, que foi um dos, tido por muitos como o Papa ou Nestor do direito penal econômico, tem uma tese bastante conhecida sobre, sim, que mais ou menos se compromete com uma autonomia científica do direito penal econômico. Praticamente se desvincula o direito penal econômico do direito penal tradicional. E numa terceira e mais longa etapa final, eu vou criticar essa tese da autonomia científica e vou tentar demonstrar como que o direito penal econômico e o direito penal tradicional são essa única coisa, direito penal, como eles têm que conversar um com o outro e como todo diálogo aqui é uma espécie de monólogo, na verdade, de uma coisa que é um todo unitário, que tem que ser compreendido como um todo unitário. Bem, então a primeira etapa da minha fala, direito penal econômico na Alemanha. O interesse pelo direito penal econômico cresceu muito nos últimos anos aqui. Imagino que não só aqui, esse evento sendo organizado pela UFMG é também uma prova desse fenômeno também fora da Alemanha. Há muitos que o interesse acadêmico não se limita mais aos crimes de homicídio ou de roubo, ou aquilo que um promotor alemão um dia chamou, não me lembro mais o nome dele, mas num seminário que eu participei, o direito penal do sangue e do esperma. O direito penal econômico é hoje algo de que os penalistas tradicionais também cuidam, algo pelo qual todos nós nos interessamos, direto ou indiretamente. E isso é bastante sensível aqui na Alemanha, nas últimas décadas, eu vou dizer. A gente vê isso já numa ida a livrarias jurídicas, em que há vários novos manuais de direito penal econômico publicados nos últimos 15 anos. No dia a dia da universidade, que várias universidades já têm cátedras de direito penal e direito penal econômico. A minha cátedra na minha universidade anterior de Augsburg era bem uma cátedra, né? Tinha outro nome, professor vamos dizer, uma titularidade era de direito penal, direito processual penal e direito penal econômico. E hoje aqui em Berlim eu não esposo mais essa cátedra, mas na outra universidade importante aqui de Berlim, na Universidade Livre de Berlim, a Freie Universität, eu estou na Humboldt, existe uma cátedra de direito penal econômico e a gente vê então vários autores importantes consagrados se dedicando a temas de direito penal econômico. Vamos me limitar aqui a mencionar o professor Roxin, que escreveu nos últimos anos alguns artigos sobre delitos de corrupção privada, delitos também da corrupção pública, que podem ser entendidos como direito penal econômico. E eu, em razão disso, eu também, no início do tratado do professor Roxin, que, como muitos sabem, a nova edição desse livro ficou ao meu encargo, foi publicada ano passado, e, aliás, estamos trabalhando duro numa tradução dela para o português, que deve sair ano que vem. O início desse livro o livro era aberto com uma situação um posicionamento do direito penal dentro da enciclopédia das disciplinas penais. Muitos livros abrem assim. Aí dizem, o direito penal é isso, e dele se diferencia, não sei, a criminologia, a política criminal, o direito penal de jovens, o direito das sanções, etc. E eu acrescentei
nesse início, também uma menção ao direito penal econômico pela relevância que eu enxergo que esse direito penal ganhou. A mim me parece que hoje o direito penal econômico tem uma posição de relativo protagonismo na discussão acadêmica alemã, não só. E com isso eu termino essa primeira parte mais introdutória, só para nos situar. E agora eu vou cuidar menos dessas considerações institucionais ou universitárias e vamos partir um pouco para o conteúdo. O que diz esse direito penal econômico, em que medida ele realmente apresenta algo novo em relação ao direito penal sem ulterior adjetivização, vamos dizer assim. Um dos principais, um dos mais reconhecidos cultores do direito penal econômico, o professor Tiedemann, que eu já mencionei, foi catedrático na Universidade de Freiburg, faleceu coisa de uns 3 anos, 2 anos, com seus, acho que mais de 80 anos, ou em torno de 80 anos, e ele foi um dos grandes propulsores do direito penal econômico na universidade. O direito penal econômico, tradicionalmente, foi sempre um direito mais dos advogados e promotores que trabalhavam com isso. E, como vocês sabem, aqui na Universidade Alemã, quase todos nós somos exclusivamente professores. Alguns ainda trabalham um pouco como juízes ou dão pareceres mais ou menos com maior ou menor frequência, mas em princípio todo mundo aqui é exclusivamente professor. E isso faz com que, é claro que em primeiro plano esteja sempre o currículo que vai ser cobrado na prova de conclusão, que é parte geral, parte especial, os delitos clássicos. Mas o professor Tiedemann foi um dos que insistiu em colocar o direito penal como econômico, não só dentro da universidade, como também como seu carro-chefe, e chegou a uma cátedra de uma universidade muito renomada, como Freiburg, colocando o direito penal econômico como o seu carro-chefe. E uma das teses centrais, só um instante, o cachorro aqui latindo, aqueles, quieto! E uma das teses centrais do professor Tiedemann é que o direito penal econômico tem quase que uma autonomia científica. Em que sentido? Para ele, o direito penal tradicional vai cuidar de lesões de bens jurídicos, principalmente de bens jurídicos individuais, mas não só, mas principalmente, e vai está estruturado especificamente sobre, ou especialmente sobre delitos de resultado, delitos de lesão, praticados com dolo e praticados por pessoas que, de forma comissiva, imediatamente produzem o resultado. E ele diz que no direito penal econômico a situação costuma ser diversa. Aqui, os delitos de que se trata têm uma dimensão, em regra, supraindividual, uma dimensão institucional. Enquanto no delito de um direito penal tradicional, o estelionato, se lesiona o patrimônio de um indivíduo qualquer, no direito penal econômico se trata, por exemplo, da fraude contra seguros, um tipo penal que existe aqui na Alemanha, ou das fraudes no mercado de capitais, que tem uma dimensão sistêmica. Eles colocam em risco não mais uma pessoa, um bem jurídico de uma pessoa determinada, e sim condições de funcionamento de toda uma estrutura de uma instituição social. O direito penal econômico, então, teria principalmente essa nota institucional. Se trataria de proteção menos de indivíduos e de bens jurídicos, e sim de instituições, de conjuntos de regras sociais para que alguém se possa mover, para que possa ser possibilitadas interações em determinado contexto. Para que a coisa fique menos abstrata, a ideia do Tiedemann, então, é mais ou menos a seguinte, que quem comete um estelionato, quem comete um furto, está simplesmente colocando lesionando o bem de uma pessoa determinada, da vítima desse estelionato, da vítima desse furto, e mais nada. Agora, quem vai a um banco e comete uma fraude contra
contra o crédito, um tipo penal alemão que se realiza já com o fato de que alguém que está pedindo um crédito, um empréstimo num banco ou numa outra instituição de crédito, realize declarações não correspondentes à realidade, Tiedemann diz, quem faz isso está colocando em xeque a própria instituição social do sistema de créditos. Porque se os bancos não puderem confiar, se as instituições de crédito não puderem confiar que quem pede crédito para elas é alguém que merece confiança, que não vai mentir, se elas não puderem confiar nisso, elas não vão mais poder realizar um contrato de mútuo, realizar um empréstimo a ninguém que necessite desse dinheiro, com o que a ideia, a instituição social do sistema de créditos, que é o que permite que as pessoas abram empresas, que permite que as pessoas aceitem correr certos riscos de investimento e tudo isso, nada disso vai poder existir. E um sistema social vai deixar de funcionar, e isso vai provocar um dano que vai se distribuir por toda a massa da população, sem que você possa dizer que uma pessoa concreta foi atingida. E o Tiedemann extrapola essa ideia para dizer também que, então, enquanto no direito penal tradicional o resultado, o bem jurídico, a causalidade, a comissão e o dolo estão em primeiro plano, no direito penal econômico, o que está em primeiro plano é a existência de um dever e a violação desse dever. Aqui, por exemplo, na relação entre o indivíduo e a instituição de crédito, a existência do dever institucional de que esse indivíduo não minta no momento em que ele vai requerer um crédito. Essa aqui é a ideia. E esse dever, muitas vezes, vai ter uma nota claramente de ação positiva. Isso quer dizer, a violação desse dever vai ser mais algo que se aproxima de uma omissão do que algo com uma clara característica de delito comissivo. E, muitas vezes, o indivíduo vai ter até que buscar determinadas informações para poder estar em condição de cumprir esse dever, obter algum conhecimento para poder cumprir esse dever, de forma que ele não vai poder se reportar ao simples desconhecimento para descumprir o dever, ou seja, o dolo deixa de ser proeminente e muitos dos delitos econômicos vão poder ser realizados também com culpa ou com chamada culpa grave, que alguns portugueses gostam de traduzir por leviandade. E uma evolução dessa ideia, que não aparece no Tiedemann, mas chegou aqui no Brasil, é a figura, essa estranha figura da cegueira deliberada. E, bem, essas são as teses do professor Tiedemann, e agora eu vou chegar na minha terceira parte, em que eu vou criticar essas ideias e colocar um pouco um modelo alternativo, que, quanto o modelo do Tiedemann, a gente pode chamar de um modelo assim, de autonomização do direito penal econômico em relação ao direito penal tradicional, eu vou propor algo que seria um modelo de chamar de integração, apesar de que esse termo também não me agrada muito, porque dá a entender que já exista algo como um direito penal econômico que está fora do direito penal tradicional e que agora o direito penal tem que meio que recuperar e quase que fagocitar, engolir. E não se trata disso. Eu diria que os dois sempre foram uma coisa só. E, bem, o que me incomoda nessa tese do Tiedemann? Me incomoda o fato de que a ideia de que existam, de que o direito penal econômico tem essa nota institucional que faltaria, ou superindividual, que faltaria no direito penal tradicional, não é uma simplificação, ou melhor, é uma acentuação inadequada de alguns traços que são, no máximo, certas tendências, e não realmente elementos que possam ser erguidos à qualidade de elementos substanciais ou definitórios de cada uma dessas duas grandezas, direito penal tradicional de um lado, direito penal econômico do outro. Concretamente, quem comete um furto, claro que, em primeira linha, lesiona a propriedade da vítima do furto, mas ninguém vai poder dizer também que
em algum sentido, o autor desse furto não está questionando a própria ideia do direito de propriedade. E o argumento hegeliano contra a favor, ou melhor, o argumento hegeliano a favor de que o furto deveria ser um crime e não só um ilícito civil era justamente esse, que quem comete um furto questiona o direito de propriedade enquanto tal, e isso seria inadmissível. Então, eu não vou dizer que o ladrão questione a propriedade, ele, na verdade, ele quer se colocar no lugar do proprietário, mas ele faz mais do que só lesionar algum indivíduo. Quando a gente escuta de um furto, a gente sabe que em certos lugares furtos são praticados com frequência, a gente se comporta de maneira diversa, ainda que a gente não tenha sido vítima. A gente sabe que em certas estações de metrô existem muitos batedores de carteira. E o que a gente faz? A gente presta mais atenção nessas estações de metrô, anda com a bolsa mais perto do corpo, não bota a mochila atrás, mas anda com ela debaixo do braço, ou coisas assim. Então, a gente vê que um furto não se esgota também na dimensão individual daquilo que sofre a vítima. Todo furto vai ter uma dimensão superindividual também. E o mesmo, a gente pode dizer de forma inversa, quando a gente olha para um crime econômico, usar o exemplo que eu sempre usei, essa fraude em relação ao crédito, esse delito alemão. Acho que o Brasil também conhece algum delito parecido, mas eu não estou todo seguro. E quem mente em relação à instituição de crédito diante da qual ele pede um empréstimo, também coloca em primeira linha em perigo o patrimônio dessa instituição, que vai agora realizar um empréstimo sem ter a mesma perspectiva de ver esse empréstimo satisfeito, repago no fim do termo, ao termo do contrato de empréstimo. Então, de certa forma, o que o Tiedemann faz é criar uma oposição que eu não sei bem se existe. E ele faz isso com a finalidade, como eu disse, de acentuar certas diferenças e de abrir um espaço, vamos dizer assim, para construir uma dogmática nova dentro do direito penal econômico. Entre outras coisas, eu poderia ter explicado isso na segunda parte, uma nova teoria do erro, que até, de certa forma, esse aspecto, ela é até bastante pró-autor, no sentido de que ela abre bastante as portas no sentido de uma exclusão do dolo pelo erro de tipo, mais do que a teoria tradicional, mas não me parece que o fundamento aqui seja sólido. Me parece, sim, que o direito penal econômico não é um direito penal de alguma coisa diversa do que aquilo que o direito penal tradicional cuidava, me parece só que um direito penal econômico, estritamente falando, sequer existe ao pé da letra. O que existe, sim, é um direito penal da atividade econômica, um direito penal da economia, da mesma forma que existe um direito penal relativo a qualquer atividade que a gente pratique, porque nenhuma atividade que a gente pratica se desenvolve à margem do direito, e muito menos à margem do direito penal. Em outras palavras, enquanto o Tiedemann está pensando em primeira linha nas atuações diante do mercado de capitais, nas atuações diante do requerimento de empréstimos e etc., boa parte da discussão de que a ele também se dedica e que ele cuida também bastante no livro dele de Direito Penal Econômico, é uma discussão sobre casos de homicídios, de lesões corporais, problemas de responsabilidade do produtor, os problemas de que o professor Brott vai cuidar, os problemas de erro de que o Frederico Horta cuidou na tese de doutorado dele, os problemas também de responsabilização dentro de uma organização, e até culminando numa responsabilização da própria organização ou da pessoa jurídica, os problemas de que o professor Fernando Galvão também gosta de cuidar. Todos esses problemas são problemas que vão se colocar não de forma separada do resto todo que já se discutiu e se construiu dentro do direito penal, mas são problemas que nada mais representam do que a aplicação dos princípios gerais e das
construções gerais, a um setor concreto que, por alguma casualidade, acaba sendo atividade econômica, mas não precisa ser necessariamente atividade econômica. Ou seja, as regras relativas... Por exemplo, o Frederico Horta, que escreveu sobre a norma penal em branco, e os erros em relação à norma penal em branco. Esse tipo de problema se coloca, claro, especialmente em setores relativos à atividade econômica, porque são esses setores em que muitas vezes existem normas penais em branco. Direito penal de alimentos, direito penal quem produz alimentos tem que atender uma série de regras que não estão legalmente pré-determinadas, mas são definidas por portarias ou por atos do Poder Executivo, cujo descumprimento pode gerar uma responsabilidade penal segundo a legislação correspondente, que eu não conheço. E podem surgir aqui inúmeros problemas de erro. Mas também quem se move em outros planos que não são necessariamente relativos à atividade econômica, à atividade de produzir dinheiro, fazer circular bens ou mercadorias ou serviços, pode se ver diante de uma norma penal em branco. Por exemplo, quem entra num país e não conhece a legislação de estrangeiro e fica sem visto nesse país, muito provavelmente vai cometer um delito contra a legislação de estrangeiro, que, em geral, é construída também como norma penal em branco. E aqui ninguém vai falar em atividade econômica. E os problemas de erro vão ser exatamente os mesmos no direito penal de estrangeiros que no direito penal de alimentos, que ninguém duvidaria em qualificar como direito penal econômico. Ou, para dar um outro exemplo, mais próximo do nosso dia a dia universitário, os problemas de responsabilidade pelo produto, que o professor Brott está estudando, são, em boa parte, problemas de determinar se quem fabrica tem um dever de continuar vigiando o produto que ele colocou no mercado ou não. Se são problemas relativos à posição de garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B ou C, muito provavelmente a B do Código Penal. E os princípios que a gente vai usar para resolver esses problemas não vão ser muito diferentes dos princípios, vocês ouviram meu cachorro latindo aqui, são muito diferentes dos princípios que valem para quando eu saio com o meu cachorro na rua, sem a coleira, e vejo talvez uma criança da qual percebo que o meu cachorro não necessariamente gostou, e não faço nada e deixo o cachorro talvez atacar essa criança. São os mesmos princípios, ninguém vai dizer que passear com o cachorro na rua é atividade econômica e que os princípios têm que ser uma teoria que cuide do problema da responsabilidade do produto e que não seja generalizável, não seja compatível com o que vale quando uma pessoa leva o seu cachorro para passear na rua, é uma teoria que tem um problema e que vai ter que ser resolvido. Então, eu vou, com isso, me aproximando da minha conclusão, eu não quero falar mais muito, porque, como disse, eu acho que a beleza desse evento está também em que cada um cumpra a sua função. A minha, me parece que se limitava a fazer essa pequena introdução, no sentido de que o direito penal econômico é muito importante, ele é um verdadeiro motor do desenvolvimento do direito penal tradicional. Muitas das mais interessantes construções dos últimos anos no direito penal, tanto na teoria do tipo, problemas de causalidade, problemas de imputação objetiva, de autoria e participação, de princípio da confiança, sobre o qual também a Flávia Siqueira, que é uma filha da UFMG, escreveu a tese de mestrado dela. Todos esses problemas todas essas categorias dogmáticas foram impulsionadas e inspiradas nos últimos anos, em boa parte, por casos que vieram da atividade econômica. Mas, justamente, o processamento dessas novas informações, desses novos casos, desse novo mundo de casos de direito penal, tem que se dar com base nos princípios tradicionais da dogmática penal, que não precisam ser flexibilizados, eles não precisam ser modificados, eles precisam apenas
ter a sensibilidade adequada para dar conta desse contexto, que não é mais só um contexto, e vamos dizer assim, de uma criminalidade que já salta aos olhos desde o início, a criminalidade do sangue e do esperma, a criminalidade mais visível, que desde o início é fácil de detectar enquanto tal. A criminalidade econômica talvez tenha essa nota de ser mais próxima do dia a dia de cada um de nós, mas ainda assim ela pode ter por resultado mortes, ela pode ter por resultado sangue também, e não só um número que não aparece mais numa conta bancária, e nesse sentido, tudo que a gente constrói e pensa para os casos de sangue vale e tem de poder valer também para os casos de números e vice-versa. Uma teoria que não resolve os problemas de sangue bem não vai resolver os problemas de números bem, e uma teoria que não resolve os problemas de números bem não vai resolver os problemas do sangue bem. No fundo, era isso que eu queria dizer, e eu vou acompanhar apenas algumas das próximas conferências, porque, infelizmente, a vida chama todos nós, mas eu cumprimento os organizadores do evento pela iniciativa, pela escolha dos palestrantes, uma escolha feita com critérios de qualidade que me impressionou bastante, e eu fico honrado de ter podido abrir esse evento. Agradeço a todos, agradeço os ouvintes, e eu não sei se haverá alguma discussão, mas eu estaria disposto, a gente ainda tem um tempinho, se não, eu me despeço e vou continuar acompanhando algumas das palestras à medida em que o meu dia, o meu cachorro e minhas outras obrigações permitam. Muito obrigado. Eu acho que eu vou, então, digamos assim, abusar um pouco, né, da situação. Professor Luiz, eu e um pesquisador muito dedicado, um mestrando aqui do nosso programa, estamos examinando o projeto de lei que tramita no parlamento alemão, de iniciativa da coalizão do governo, que pretende, então, fortalecer a integridade na economia e ali estabelece o que nós estamos entendendo, uma responsabilidade penal de pessoa jurídica, mudando um paradigma assim, muito importante, não é? Fazendo uma alternativa de intervenção mais forte do que a lei de contraordenações atualmente em vigor. E estamos, enfim, já trabalhando nesse tema há algum tempo. O senhor podia nos dar alguma notícia? O debate foi, parece que, muito intenso. Nós examinamos 60 pareceres que foram produzidos na discussão desse projeto, mas qual é a sua percepção? Ele tem chance mesmo de ser aprovado do jeito que está? Que notícia assim, muito importante o senhor pode nos trazer? Oi, Fernando. Olha, eu confesso que eu não estou acompanhando de tão perto essa discussão, mas o que eu sei de alguns insiders, o Ministério da Justiça fica assim a uns 8 minutos a pé daqui de onde eu moro, né? Então, escuta alguma coisa, e o que eu escuto é que o projeto não vai para frente, que o projeto já foi meio que descontinuado, mas eu não sei em que medida essa informação já é... Estou falando aqui em português, isso ninguém vai ficar sabendo que eu estou contando isso aqui na Alemanha, mas a informação que eu tenho, mais ou menos de um insider, é no sentido de que a coisa não vai andar. E o porquê exatamente eu não sei, parece que teve alguns problemas relativos à estrutura do processo legislativo alemão, no sentido de que, assim, aqui todas as leis que envolvem obrigações para a administração pública é das unidades da federação, dos Länder, dos estados federados, precisa passar pela aprovação do Senado. O Senado Federal é composto também dos representantes dos estados, parecido com a estrutura brasileira, com o bicameralismo, mas parece que algum estado, não sei exatamente qual, criou uma oposição, e parece que o Senado não vai seguir, e
e que então esse projeto não vai ser aprovado. Se o projeto é bom ou ruim, eu confesso a você que eu, como não estudei a fundo, não tenho muito como me posicionar. Eu tenho um certo ceticismo em relação a se criar um novo projeto, como se tratasse de uma coisa completamente nova, quando no fundo é, em boa parte, não se trata de responsabilidade penal da pessoa jurídica, o termo pena nunca é usado. O que se trata é de um exacerbamento da responsabilidade contraordenacional, seria uma responsabilidade, talvez a gente chamaria em português de administrativa, aqui na Alemanha não se usa muito esse termo, mas é um pouco isso, e mais com um processo de penal, é isso sim. Na verdade, se trata mais de uma lei de processo penal para pessoa jurídica do que de direito penal material para pessoa jurídica. E se isso é adequado, eu também não sei. Bom dia, Luiz Greco. É uma satisfação, uma alegria reencontrá-lo, ainda que virtualmente, né? É uma honra também para o departamento contar com a sua colaboração, mais uma vez, nesse evento. Eu quero dizer que fiquei muito feliz, satisfeito com a sua exposição de hoje, que pude confirmar mais uma vez, né, o quanto de identidade guarda a visão que eu tenho também do direito penal econômico, da sua, né, e principalmente nesse aspecto, né, de considerar que não há uma autonomia científica do direito penal econômico, mas ele é um ramo, né, por assim dizer, do direito penal. Pode ser uma especialidade, mas não goza de autonomia. Então, nesse sentido, também compartilho com essa ideia do bem jurídico, né, colocada aí, que o Tiedemann exagera em determinado aspecto, de fazer essa contraposição entre os bens jurídicos relativos ao direito penal econômico e os do direito penal em geral. Então, nesse sentido, ainda que brevemente, queria a opinião do professor Luiz sobre a questão de como ele vê da possibilidade de reconhecer na noção de ordem econômica um bem jurídico. Eu posso considerar que existe um bem jurídico chamado ordem econômica? Boa pergunta. Com toda sinceridade, eu não tenho como te dar uma resposta. Eu tenho minhas dúvidas, já adianto, porque a mim me parece o seguinte, que se algo é um bem coletivo, tem de ser imaginável uma situação em que esse algo pode ser afetado de forma independente de bens individuais. Em relação à segurança pública, por exemplo, ou a ordem pública, que são conceitos em que eu já me ocupei, ainda que rapidamente, eu me posicionei no sentido de que eles não são um bem jurídico autônomo. Agora, a ordem econômica, eu teria que examinar os tipos penais específicos e que são legitimados com base nessa ordem penal, nessa ordem econômica, e eu acho que muito provavelmente a gente ia chegar à conclusão de que em todos esses tipos penais existe um perigo, no mínimo abstrato, para bens individuais, patrimônio, propriedade, ou, quem sabe, para algum bem coletivo, como a concorrência. Eu estou disposto a aceitar a concorrência como um bem coletivo. E se for esse o caso, mas eu não tenho como dizer aqui sem dedicar um estudo específico ao tema, eu diria que não se trata, então, de um bem jurídico autônomo. Mas, como eu disse, isso teria que ser... Eu acho uma bela pergunta para uma investigação, para um artigo. É verdade. Mas, a princípio, fica aí para mim o ponto de interrogação. O meu instinto diz que isso não é um bem jurídico, mas teria que ser examinado de forma mais detida. É a opinião assim, que eu tenho a respeito também. Eu tenho muitas dúvidas
apesar de muitos autores falarem isso, né, sem maior questionamento, eu tenho muitas dúvidas se a gente pode reconhecer mesmo na ordem econômica um bem jurídico. Sim, sim. Ok. Caro Luiz, eu não tenho aqui nenhuma pergunta exatamente a fazer. A exposição, a tese que foi defendida é algo com que eu concordo fundamentalmente e acho que as razões pelas quais o direito penal, a teoria do delito e as regras de interpretação dos tipos, uma teoria geral, inclusive de parte especial, deve ser pensada conjuntamente, não apenas para o direito penal econômico, mas para o direito penal como um todo, né? Eu acho que o direito penal econômico ou os crimes que ocorrem no âmbito de empresas, eles simplesmente apresentam problemas novos ou trazem novas dificuldades para velhos problemas. Eu acho que o senhor expôs isso muito bem. Eu só queria mesmo aproveitar esse espaço de fala para dizer da alegria de termos o senhor, mais uma vez, participando de um evento que nós entendemos como um evento do nosso departamento, dizer do quanto nós ficamos honrados pela sua abertura e também do quanto é importante para nós da UFMG o diálogo com o senhor. Muito obrigado. Não, que é isso, Fred. É um prazer. Vocês sabem que sim, eu estou fazendo um esforço consciente de não aceitar muitos convites, não querendo dizer que eu sou muito convidado, nada disso. É só que eu acho que esses seminários online tem uma grande virtude, que é permitir que se superem as distâncias, mas tem um grande problema, que é banalizar o momento do encontro mesmo, né? Eu acho que o momento ideal para se discutirem, ou a gente faz as coisas por escrito, ou faz as coisas ao vivo, assim, um podendo dar um abraço no outro. E agora a gente está fazendo tudo num formato intermediário, que não é nem uma coisa nem outra, e isso não me parece. Sim, é tão permanente quanto o escrito, e é tão irrefletido, às vezes, quanto o falado, é permanente como o escrito, é impessoal como o escrito. Então, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não se perder de vista o que realmente importa, mas, ao mesmo tempo, acho que esse foi um dos seminários que eu escolhi participar, em consideração a todos vocês aqui, principalmente quem me contactou foi o Fernando, que eu não sabia ainda qual seria o formato do evento, quando ele falou comigo, e foi por consideração a ele que eu aceitei. Foi para mim uma grata surpresa ao saber que vários outros dos meus amigos da UFMG, como você, o Brod, e depois até fiquei sabendo do Lélio, estariam aqui. Professor Greco, o direito penal ambiental da Alemanha, ele é próximo ao direito penal econômico também? Ou ele tem outros autores? Como que são esses links lá aí na Alemanha? Uma boa pergunta. Sempre se entendeu que o direito penal econômico que o direito penal ambiental é uma parte do direito penal econômico. E muitas vezes são os mesmos autores, sim. O Tiedemann também fez muito direito penal ambiental, e um dos principais, assim, talvez o principal manual de direito penal ambiental de hoje, do Zaliger, que é um professor de Munique, ele é um dos grandes expoentes do direito penal econômico hoje, que tem vários trabalhos importantíssimos sobre alguns delitos econômicos, como o estelionato ou a chamada Untroi, a infidelidade patrimonial, e o Zaliger tem o principal manual de direito penal ambiental de hoje. São, então, os mesmos autores, sim. Agora, o momento do direito penal ambiental nas universidades alemãs e coisa assim, meio que passou. Eu lembro, quando eu cheguei em Augsburg, a minha cátedra ainda tinha o nome de direito penal econômico, assim, direito penal, direito processual penal, direito penal econômico e ambiental, estava ali. Eu tirei o ambiental do nome, porque eu já não queria ter aula disso. E eu acho que o meu sucessor também não colocou o direito penal ambiental no nome. Eu não conheço praticamente nenhuma cátedra hoje de direito penal ambiental ativa, são muito poucas. Mas o direito penal ambiental, como ele está no Código Penal, de certa forma,
foi meio que incorporado ao dia a dia também de muita gente que está próximo da universidade, mas ele não é matéria também da universidade do currículo normal universitário, também não é. Pediu para passar a última pergunta, já que já estamos no limite, do professor Emanuel Barreto. Bem jurídico e o injusto do crime de corrupção privada. Uma boa pergunta, Emanuel. Olha, eu te confesso que eu não estou de todo seguro se essa corrupção privada realmente é corrupção enquanto tal, se ela tem a mesma natureza dos delitos de corrupção pública. Eu penso que se trata aqui de um problema de concorrência, que é também a perspectiva do legislador alemão, que colocou esse tipo penal entre os delitos contra a concorrência, o 299 do Código Penal. Mas se isso explica tudo, se isso funciona em todos os casos, eu confesso que eu não sei, e eu acho que muitos casos de corrupção privada nem entendo bem por que eles estão criminalizados. Sim, especialmente os casos em que a vantagem é entregue para um funcionário com o consentimento do dono do negócio. Existem alguns problemas aí. Eu não sou um grande especialista nesse tipo penal também. O maior conhecedor dele no Brasil, eu diria que é o Adriano Teixeira, que também é um filho da UFMG, está aqui comigo agora em Berlim, fazendo um estudo pós-doutoral, escreveu a tese dele de doutorado em Munique, com o professor Schunemann, sobre o delito de corrupção privada. E vou até conversar com ele nos próximos dias, ver o que ele... Não lembro mais o que ele defende aqui, mas a minha impressão é essa, então. Concorrência, mas não estou de todo seguro. Quero, então, em nome do Departamento de Direito e Processo Penal da Faculdade de Direito da UFMG, agradecer novamente a participação do professor Luiz Greco e expressar publicamente a admiração que todos nós, da Vetusta Casa de Afonso Pena, nutrimos pela sua obra, pelo seu trabalho, pelos diversos artigos e livros publicados. Esteja sempre à vontade na nossa casa, será sempre bem-vindo e queremos prolongar por muito tempo esse contato, professor. O prazer foi meu, um abraço. Eu vou então desligar aqui a câmera, Leonardo, se me perdoe, mas as obrigações familiares e caninas também começam a chamar. Então, muito, muito obrigado. Foi um prazer ver vocês todos, compartilhar esses momentos com vocês e tomara que a gente possa se rever pessoalmente em breve.